Olá, meus irmãos, graça e a paz a todos, uma boa noite. Me chamo Sidney, pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, dia 28/6, 19 horas e 13 minutos, estamos em transmissão ao vivo, né? Tivemos problemas em casa, a internet, não só em casa, mas na região, está oscilando pelo provedor, né? Tenho a net em casa. Recebi do meu irmão Gili também, que mora no bairro, a informação que lá também caiu a internet. E aí, por conta disso, hoje eu estou aqui na casa do nosso irmão Kiel, da nossa irmã Débora. Eu falei para eles que seria como um correspondente, igual aqueles jornalistas, né, que vão para outra região, para outro país, e depois chama ao vivo correspondente direto de Washington. Então, hoje eu estou aqui, direto da casa do Kia e da Débora, usufruindo da bênção da internet deles, do conforto da casa deles, para podermos transmitir esse culto. Mas permanece com a mesma intenção, né? Nosso foco de adorar, de bendizer, de cultuar a Deus, no qual eu convido você agora também, a partir de já, estarmos focados, concentrados em bendizer a Deus. Bem, para iniciarmos, nós vamos falar com o Pai, nós vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Deus querido, Pai eterno, santificado seja o teu nome. Louvado seja, Pai, por tudo que nos tem feito. Obrigado pela tua provisão, pelo teu carinho, pela tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, peço perdão pelos meus pecados. Sou falho, pecador, o Senhor me conhece e sabe, ó Pai, tudo que faço, tudo que sinto, tudo que tenho feito de errado, e eu peço ao Senhor que me ensine na tua palavra, que eu possa sempre compreender e encontrar o perdão em ti, através do arrependimento e da tua misericórdia, Pai, expressa também através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu peço pelos meus irmãos, pela tua igreja, ser com cada um de nós, principalmente aqueles que estão com dificuldades ou mesmo enfermidades. Ajude os desempregados, ajude também, ó Pai, aqueles que estão desanimados, aflitos, desamparados. Entre com a tua providência também a estes, Pai. Permita-nos prosseguir com essa transmissão, com este culto, para glorificarmos, adorarmos ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, cada um em seus lares. É em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração por mim, também pelos meus irmãos. Amém. Irmãos, como se não bastasse nossa dificuldade com a internet em casa, eu receio que o programinha que estamos usando, ele tem algum conflito, alguma dificuldade. Eu vou iniciar aqui, já transmitindo a parte do louvor. Nós vamos louvar a Deus. Eu tenho um pequeno atraso para perceber se tudo está ocorrendo bem com os irmãos. Se porventura nós tivermos alguma falha, eu vou retornar, a gente vai reiniciar o louvor e faremos apenas com o áudio dele. Os irmãos teriam aí, sem a letra, sem a visão da administração dos irmãos do louvor. Eu espero que dê certo, que tenha corrigido aqui a questão com algumas ações que fizemos, mas a gente vai tentar transmitir o louvor conforme fazemos em cada uma das nossas transmissões, tá bom? Eu conto nisso com a compreensão de cada irmão, e esteja em oração também por nós e por todo esse tempo em que estamos em transmissão aqui, ok? Vamos louvar a Deus. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus, estamos todos aqui. Mais um momento de louvor e adoração. Isso é muito prazeroso, é muito bom estar louvando com todos vocês, mesmo estando em cada um em seus lares, mas é muito gostoso. E quero te convidar, vamos louvar a Deus, vamos exaltar esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. E vamos dar glória a Deus, vamos dar louvores a Ele,
vamos entregar o nosso sacrifício, vamos entregar o nosso tempo a Ele, e que esse momento seja um momento especial de adoração a Ele. Amém? Vamos louvar. Amém, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos declarar que o seu nome é maravilhoso. Vamos continuar louvando o nosso Deus, que é o príncipe da paz, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos louvar. Debaixo
louvando a Deus, até que sabemos que através da graça dele, ele tem nos curado, ele tem nos libertado. Sabemos que através da graça dele que temos acesso a ele, graças ao sacrifício que ele pegou o próprio filho dele numa cruz para nos salvar. E é dessa graça que estaremos louvando agora. Vamos adorar e vamos nos entregar nesse momento. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Paz, meus irmãos, nós retomamos, vamos continuar até aqui nos ajudou o Senhor, né? Temos conseguido transmitir também, encaminhar os arquivos que nós temos para hoje. Bem, nessa continuidade, nós vamos também ter o momento missionário. Nosso irmão Gili preparou para a gente aqui um vídeo, estamos nos aproximando da campanha dos trabalhos de missões estaduais e ele já preparou algo em cima disso também. Nós vamos ver, vamos ouvir aquilo que ele nos trouxe para hoje. Oi, irmãos. Hoje o papai tem um novo vídeo de mensagem para contar para vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A Comissão Batista do Estado de São Paulo, ele traz como tema para a campanha de missões estaduais do ano de 2020, seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E a divisa está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, a parte B, que diz: Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Jesus é a única ponte que temos para acessar o amor de Deus. É sobre isso que falaremos durante todo o mês de julho e que falaremos agora no vídeo a seguir.
temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? O Adilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência
100.000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Amém, irmãos? Nós estamos encaminhando esse vídeo, informando aos irmãos sobre esse vídeo, que nos permite exatamente nos anteciparmos e nos prepararmos. Nós estamos em vias de participarmos da campanha de missões estaduais. A partir do próximo domingo, nós traremos mais informações e aí os irmãos poderão então nessa semana, durante os próximos dias, também se prepararem em oração, em contribuição, para participarmos também desse trabalho missionário no estado de São Paulo. Como foi falado aí, como foi visto, ainda existem lugares, igrejas ou cidades que ainda não têm a presença da Igreja Batista, da nossa denominação, e a ideia é podermos alcançar esses lugares também. E queremos participar desse trabalho missionário no estado. Bem, nós vamos caminhar com a nossa ordem de culto. Nós temos neste momento o nosso tempo de oração. Hoje pela manhã, a ministração foi toda em cima disso, informando sobre isso, sobre esse comprometimento de orarmos uns pelos outros. E também por isso que até hoje nós temos esse espaço dentro da nossa ordem de culto, que nos colocamos a interceder uns pelos outros, orarmos com os nossos irmãos. Temos aqui alguns pedidos já feitos pelos irmãos durante a semana, durante o dia de hoje, ainda pelo domingo de manhã, nós recebemos alguns pedidos. Então, eu tenho aqui a irmã Neuza, ela pede oração pelo seu filho Jefferson, que faz aniversário hoje. A irmã Felicidade pede pela vida da Ana Beatriz, que também fez aniversário. A irmã Margarete, lá do Rio de Janeiro, pede oração pela Igreja Batista de Ponto Chique. A igreja, no momento, está sem pastor e vamos também orar por eles. Irmã Elizabeth, a Beth, né? Ela pede pela sua irmã Edileuza. A informação que a irmã dela está com aneurisma cerebral, com dores por conta disso. Ela também pede pelo seu cunhado Luiz e o seu sobrinho Marcelo. A irmã Jacira pede pela irmã Luzinilde, que mora lá no Amazonas, né? Tem aí informações e acompanhamento através do pastor Adiel. Essa irmã lá está com o Covid e já houve algumas melhoras, segundo a informação que recebemos, mas ela permanece ainda com essa enfermidade. A irmã Pamela pede por sua família, que está em luto. Nós já mencionamos aqui também no domingo anterior e durante a semana, e pede oração pelo seu pai, o irmão Carlos Henrique, e também a sua mãe, a irmã Neuza. Ambos estão internados no tratamento também da Covid. E a irmã Silinésia pede por sua família. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que tem um pigarrozinho me atacando. Esses são os pedidos de orações que nós temos. Eu já recebi de irmãos o desejo de obter esse slide que nós passamos. Eu tenho conseguido mandar eles através do WhatsApp. Aqui no chat eu ainda não consegui uma vez, mas foi muito complicado e nem lembro o processo exato que eu fiz para conseguir expor no chat e vocês acompanharem. Mas se você tiver meu contato, se você quiser, a gente vai colocar nos grupos também, ou para você, encaminho para que você, durante a semana, consiga continuar nesse comprometimento de oração.
Vamos fazer isso, vamos orar pelos nossos irmãos. Feche os teus olhos, vou trazer de novo a tela e nós poderemos orar por cada um dos pedidos aqui mostrado, apresentado. Pai eterno, Pai de amor e de toda bondade, Deus, nós colocamos diante do Senhor, neste momento, em oração, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, concordando com os nossos irmãos naquilo que estamos pedindo. Entendemos que o Senhor pode fazer tudo, ó Pai, diante do teu poder. Confiamos em Ti e não temos a quem recorrer, Pai. Colocamos porque sabemos que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Eu peço, Pai, oração pela vida da Ana Beatriz e pela vida do Jefferson, que fizeram aniversário, e celebramos com eles, com suas famílias, por essa data, pelo teu zelo na vida deles, pelo cuidado. Assim também como a irmã Dilza, Pai, que também fez aniversário essa semana. Ser com cada um deles, Pai. Se porventura haja entre nós outros, o qual não gravamos ou não recordamos aqui, também, Pai, estenda a tua mão sobre estas vidas. Somos felizes porque temos a Ti como nosso Deus. Pai, peço pela Igreja Batista de Ponto Chique, por favor, Deus, direcione o Teu povo, para que eles sejam guiados por um homem de Deus, por uma pessoa, Pai, escolhida pelo Senhor, que possa trazer a eles a Tua palavra, a orientação, de acordo com o Teu querer. Ó Deus, eu também coloco diante do Senhor a vida da Edileuza, irmã da Beth. Ajude, ó Pai, no seu tratamento, na sua recuperação. Ajude ela, Pai, por favor. Eu não sei exatamente qual é a situação do Luiz, do Marcelo, também familiares da irmã Beth, mas o Senhor os conhece. Estão sob os teus cuidados, estão nas tuas mãos. Queremos, Pai, poder glorificar o teu nome através dos teus feitos e dos testemunhos que colheremos através desses pedidos e ações que o Senhor fará. Ó Deus, eu peço também pela Luzinilde, que está lá no Amazonas, pedido da irmã Jacira, também do pastor Adiel. Já te glorificamos, já te louvamos, porque soubemos que houve melhor, mas restaure e que seja pleno essa restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, apresentamos e oramos pelo Carlos Henrique, pela irmã Neuza, para que tão logo, Pai, eles estejam no seu lar, na sua casa, com a sua família. Tranquilize Pamela, Jimmy, Joy e cada um dos seus familiares, Pai. Também conforte pelo luto que recentemente, ó Pai, eles iniciaram. Por favor, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja com eles a todo o tempo. Peço, louvo e agradeço pela vida da irmã Cirinese, por toda a sua família, Pai, que a irmã continue sendo bênção nas nossas vidas, como tem sido, ó Pai, desde o tempo em que a conhecemos. Ser com cada um dos seus familiares, os mais distantes, interior de São Paulo, na Bahia, enfim, Deus, os que estão aqui próximo, que cada um deles sejam alcançados também pela Tua graça. Ó Deus amado, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela confiança e o ministério em mãos, ser com a Tua igreja. Oro por mim, pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, meus queridos. Então, após o culto, você comentando comigo aqui no chat, nós vamos providenciar, fazer com que chegue até você também esse slide de oração, mas com a intenção de que você continue orando, de que você coloque isso como um compromisso, uma meta durante a sua semana. A gente vai orando e na continuidade da oração é que nós vamos realmente nos acostumar a ter essa batalha, essa luta de oração, essa constância no contato com o nosso Deus. Né? Incentivo que os irmãos façam isso. Vamos ouvir agora uma participação especial do nosso irmão Cleto,
o nosso irmão Hernando, que louvam a Deus através dos seus instrumentos. Novamente teremos o privilégio de tê-los aqui conosco. Vamos ouvi-los. Ai. Mistério que não quer se explicar, porque o pigarro só vem quando eu estou na transmissão. Não entrou o som? Então, ele está sendo o microfone? Som. Meus irmãos, está vazando o meu áudio e não está saindo o som dos irmãos. Eu vou tentar novamente e verificar se porventura... Tá me vendo agora aqui o furo, o mico do dia, né? Mas eu vou tentar passar o áudio dos irmãos e tentar mesmo no mudo passar o louvor deles. É algo do qual eu não sei explicar aos irmãos. Tem algo acontecendo aqui no meu programinha em que a gente vai precisar fazer uma análise mais profunda. Vamos ver se a gente consegue mandar o som juntamente com a imagem. Eu espero que não fique igual aquelas novelas mexicanas, com aquele... Apesar que eles não estão... É só instrumental o som, mas a gente vai poder acompanhar pelo menos o áudio desse louvor. Se não der certo, que nós poderemos nos comprometer aqui, é de na semana, no próximo domingo, repetir essa apresentação. Mas como disse, a gente está tendo algum tipo de problemas. Vamos tentar novamente. Amém, meus irmãos. Bem, conseguimos contornar essa, né? Conseguimos passar a transmissão aqui e o louvor dos nossos irmãos Hernando, Cleto. Deus os abençoe, meus queridos. Obrigado por contribuir, edificar as nossas vidas através deste louvor também. Irmãos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós vamos
para a mensagem. Convido você a pegar a sua Bíblia e a gente poder seguir então com a meditação para esta noite. Hoje eu quero falar sobre riquezas e pensar um pouquinho sobre algumas informações que eu tive na semana. Em meio às atividades da semana, eu me deparei com algumas matérias, alguns sites que sempre trazem alguns artigos, alguns linkzinhos que captam facilmente a nossa atenção, porque eles trabalham com informações de curiosidades, né? E às vezes com umas manchetes assim, magníficas, e quando você vai abrir, não tem nada a ver com aquilo que estava na manchete, né? Mas são informações que uma delas eu olhei e me chamou um pouquinho a atenção. A revista Forbes apresentou a lista dos homens mais ricos do mundo. E o camarada que está em primeiro lugar nessa lista, ele se chama Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, uma loja virtual, se é que eu posso dizer assim. Ele tem uma fortuna, olha só, meus irmãos, de 113 bilhões de dólares. É isso mesmo, 113 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto está o dólar hoje, mas aí você tem que multiplicar por pelo menos 3 ou 4, depender da cotação do dólar, para a gente chegar na informação da nossa moeda. Jeff Bezos foi casado e ele se divorciou. A sua mulher ficou com ações que pertenciam a ele, e de acordo com parte do divórcio, ela levou a mixaria de 36 bilhões de dólares no divórcio. Imagina isso, 36 bilhões de dólares ele teve que pagar no acordo de divórcio a ela. Mas ainda assim, Jeff Bezos, pelo terceiro ano consecutivo, é o homem mais rico do mundo. Ele, pela informação da revista, é o único que atingiu a casa dos centenas de bilhares de dólares, né? Mas eu fico pensando, né, o que essa matéria interfere na minha e na sua vida. Não sei quanto a você, mas esse tipo de matéria me faz refletir, me faz pensar um pouquinho. Será que a gente tem entre nós alguém aqui que tem algum grau de parentesco com Jeff Bezos? Sei lá, primo de terceiro grau, alguma coisa do tipo, né? Se você for algum parente do Jeff Bezos, manifesta aí no chat para a gente te conhecer, meu camarada, né? Mas, brincadeira à parte, a verdade é que dificilmente nós teremos contato, uma aproximação com alguns dos ricos da lista da Forbes, né? A riqueza deles permanecem afastada de nós e apenas na esfera da curiosidade. Mas aí é que tá. Eu quero que você imagine o possível contato com o homem mais rico e o proveito que você poderia ter junto a esse homem mais rico. Pois bem, é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer na meditação de hoje. Há milhares de anos atrás, percorrendo grandes distâncias, indo de cidade em cidade, o apóstolo Paulo anunciou as maiores riquezas existentes à nossa disposição. O texto que o Paulo traz e que nós vamos iniciar a nossa meditação se encontra no texto de Efésios. Efésios, no capítulo 3, deixa eu só abrir aqui o meu slide, capítulo 3, versículo 8. Você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia e eu vou colocar aqui para você também em tela. Texto de Efésios, capítulo 3, no versículo 8. Dê uma olhadinha aqui na informação do nosso irmão Felipe.
é que é de 5,48 o dólar. Depois eu faço as contas aqui, né? Vamos lá, Efésios 3, versículo 8. Olha só o que Paulo disse: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ok? Então, de acordo com o apóstolo Paulo, ele saiu anunciando as insondáveis riquezas de Cristo, e isso ele fazia de cidade em cidade. Antes de continuarmos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, novamente estamos aqui, ó Pai, para a transmissão e a entrega da Tua palavra, da Tua mensagem ao meu coração e ao coração dos nossos irmãos. Nos auxilie, nos ajude, para que tudo corra bem, para que contribua, ó Pai, concorra para a glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor que nos dê a sabedoria e a possibilidade, Pai, nos dê a oportunidade de entendermos a Tua palavra e praticarmos, deixarmos que ela viva nos nossos corações, se mantenha clara, transparente, ó Pai, e assim agrademos o Senhor em tudo. Louvo, te agradeço, peço perdão pelos meus pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero comentar um pouquinho, antes de a gente voltar nessa questão da riqueza, eu quero comentar um pouquinho sobre o contexto, sobre o Paulo estar em Efésios anunciando as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Paulo, quando ele fala disso, ele está naquela que era a segunda mais importante cidade do Império Romano. A cidade de Éfeso, ela só ficava atrás da própria cidade de Roma, né? Uma cidade muito populosa, declarada a mais importante da Ásia. Era uma porta de entrada para todo o comércio na Ásia, a cidade de Éfeso, e também para as cidades mais distantes, indo mais ao Oriente, né? Para quem chegava de Roma, indo um pouco mais ao Oriente, para a Palestina, enfim. A cidade de Éfeso, ela ficava a 60 quilômetros de distância da cidade de Laodiceia, uma cidade considerada rica, de pessoas que realmente tinham bastante dinheiro. Mas a cidade de Éfeso, mesmo assim, ela não era uma cidade pobre. Ela realmente tinha muito recurso, muita cultura e também muita riqueza. Mas é lá que Paulo vai falar e vai destrinchar com mais clareza sobre as insondáveis riquezas de Cristo. De fato, nós temos informações sobre isso em outras cartas de Paulo, mas não como na carta aos Efésios. Lá ele realmente abrange mais essa questão e é por isso que eu escolhi esse texto, Efésios 3, versículo 18, e nós vamos ver também os outros textos que temos aí na carta. Certamente, o que atraiu a atenção do povo de Efésios ouvir falar de riquezas, uma cidade que estava acostumada com isso, né? Diante dos vários bilionários que temos no mundo hoje, perto disso, né, havia também os bilionários da cidade naquela época. E assim como um site, como eu falei no início, atrai a atenção ao falar dessas grandes riquezas, ou como faz a revista Forbes, né, trazendo aí a lista a cada ano, quando Paulo fala de riqueza lá em Efésios, isso também atraiu a atenção. As pessoas ficaram curiosas para entender o que seria isso. Quem é esse homem tão rico que eles ainda não conheciam? Primeira vez que Paulo falou sobre riqueza, escreveu sobre isso na carta aos Efésios, está lá no capítulo 1, versículo 7 e também o versículo 8. Eu vou trazer aqui para você também, para que você acompanhe na tela, mas pode olhar aí na sua Bíblia, que você também vai encontrar. Efésios 1, versículo 7, versículo 8, diz assim: nele
temos a redenção por meio de seu sangue. Perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Eu fiz um grifo aí para falar sobre as riquezas, né, da graça de Deus. Esse grifo é nosso, mas para destacar isso no texto. Então ele escreve dizendo aos irmãos de Efésios que Deus, ele era muito rico. Rico, não é muito rico. Rico em graça. A ponto que ele não distribui aos poucos a sua riqueza, mas o texto vai dizer que ele derramou sobre nós essa riqueza que ele tem, né? A gente está acostumado a ver na televisão, né? Alguns já acompanharam isso, tenho certeza, o programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos, lá está ele, todo domingo, jogando aviãozinho para a plateia, né? Isso faz parte já do programa. Só que a diferença disso para Deus é que Deus, ele derrama, ele esbanja. E por mais que ele derrame da sua riqueza, não lhe faz falta. É mais ou menos como você tirar um copo d'água do oceano. Ele permanece cheio. Esse copo d'água não vai fazer falta para a quantidade de água que tem no oceano. Deus, ele derrama a sua riqueza, a sua gloriosa graça sobre nós, sem que isso lhe deixe mais pobre em graça. Ele continua sendo rico em graça e esbanja dessa sua riqueza nas nossas vidas. Nós cantávamos aqui, eu até coloquei no meu rascunho, na mensagem, a lembrança do cântico que fala sobre a graça. Eu fiz a menção aqui, depois eu olhei e vi que exatamente esse louvor foi escolhido, foi o nosso terceiro louvor do período de louvor que tivemos. E lá no hino disse exatamente o seguinte, nós cantamos isso. Tua graça é melhor que a vida, tua graça é o que me basta, o favor imerecido do céu para mim. E é verdade, a graça de Deus é muito melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos ter. Inclusive de tudo que nós vimos e conhecemos como riqueza material. A graça de Deus supera todas essas outras riquezas. Sim, a graça insondável de Deus é incomparavelmente melhor. Toda a bagatela de homens milionários do mundo, a graça de Deus, ela é rica porque ela também cura. A graça de Deus, ela é diferente porque ela liberta, né? Por tua imensa graça é que podemos confiar plenamente em Jesus Cristo como nosso Redentor, como irmão, como amigo, como intercessor. A graça de Deus, a gloriosa, a rica graça de Deus abrange a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, a obra expiatória de Cristo, a paz com Deus, a remissão de pecado, a presença do Senhor habitando em nós. Realmente é sublime, é algo incomparável a graça de Deus. E ele derrama sobre as nossas vidas. Um pouco mais adiante, ainda escrevendo aos Efésios, Paulo ele vai no versículo 18, capítulo 1, Efésios 1, versículo 18, ele vai escrever o seguinte: ora também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ok? É interessante Paulo falar sobre a gloriosa riqueza de Deus, gloriosa herança. Nós somos herdeiros com o Pai vivo. Nós já disponibilizamos dessa herança
com o pai ainda vivo. Você lembra daquela história, a parábola do filho pródigo? Em Lucas 15, 31, depois que o filho voltou e o outro filho chega para o pai e questiona o pai sobre aquilo que estava sendo feito, e a celebração. Lucas 15, 31, o pai vai responder dizendo: você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. É isso que nós vivemos diante da gloriosa herança de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, né? E por isso, espiritualmente falando, não precisamos mendigar nada diante de Deus, não precisamos mendigar nada espiritualmente. Nós já temos participação na herança de Deus, na herança do Pai. E Ele é abundantemente rico, né? A riqueza de Deus desbanca qualquer um que está lá naquela lista da Forbes. Pode juntar todos eles e juntar todas as suas riquezas, elas não se comparam à riqueza de Deus. O contexto de hoje, por exemplo, nos coloca aí diante de uma pandemia. E muita gente, mesmo com muito dinheiro, está passivo a ser acometido da doença. A doença, o vírus, ela não escolhe por classe social, né? E aí, mesmo com muita riqueza, o máximo que poderá ser feito é ter a proximidade de alguns recursos, né? Mas é possível que a pessoa morra também por conta de, seja dessa doença ou alguma outra, e tendo muito dinheiro. A diferença é que a riqueza que Deus nos oferece, como já dissemos agora há pouco, é que a graça de Deus cura, a graça de Deus liberta. Ainda próximo aí do versículo 18 de Efésios 1, o Paulo, no versículo seguinte, versículo 19, até o versículo 21, ele colocou da seguinte maneira: é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, como eu falava aqui a vocês, a riqueza de Deus, ela se mostra verdadeiramente insuperável, né? Enquanto a riqueza material, a riqueza dos homens, não impede que eles sejam acometidos de doença, a riqueza que Deus nos dá e derrama sobre nós, ela não somente cura, mas o poder que há nessa riqueza de Deus pode nos ressuscitar dos mortos e nos colocar acima de muitas autoridades. Na verdade, nos colocar não, já nos colocou. Em Cristo, nós já estamos sentados à destra de Deus Pai, nós já estamos nas regiões celestiais. Talvez isso seja complexo para algumas pessoas, né? Mas é exatamente isso que Paulo escreve, é isso que ele explica para a gente. Porque nós participamos das riquezas de Deus. Ainda no livro de Efésios, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 7, ele continua contribuindo com as informações das riquezas de Cristo, das riquezas de Deus. Efésios 2, versículo 4 até o versículo 7. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É interessante que a graça, a riqueza de Deus, ela não se limita
a uma só modalidade de riqueza. Nós estamos vendo aqui que ele é rico em graça, ele é rico em bondade, Deus é rico em amor, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em diversos aspectos, E não só isso, mas ele também tem abundância em bênçãos espirituais. Ele tem dado à sua igreja os seus ricos dons espirituais, bênçãos, dons espirituais, a fim de que nós sejamos supridos neste mundo decaído, que a gente possa permanecer ainda diante de tudo que nós temos ao redor, até que o Filho volte. É exatamente isso que o Paulo vai escrever e explicar lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Esse nós não vamos ler, eu só estou mencionando aqui para você. Mas a riqueza de Jesus nos permite também estarmos preparados, estarmos melhor equipados no mundo em que nós vivemos. Então nós não temos falta, porque Deus abundantemente nos concede. Ele fará ainda mais, sendo assim, ele fará ainda mais uma vez, falará o Paulo, ainda mais uma vez sobre as riquezas de Deus aos Efésios, Ele vai continuar dando aos Efésios informações sobre as riquezas de Cristo. Agora eu trago dois textos, um dele em Efésios e outro dele em Filipenses, para contribuir com a informação que Paulo continua nos dando sobre as riquezas de Cristo. Efésios 3,16 e Filipenses 4, o versículo 19. Em Efésios 3,16 é escrito: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu Espírito. E mais à frente, no livro de Filipenses, capítulo 4, 19, está escrito: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui em Efésios e em Filipenses, ele também nos dá a entender que as riquezas de Deus nos ajudam. Nós não somos apenas bem-aventurados de termos essas riquezas, nós somos apenas um pouco mais ricos com a riqueza, mas ela também nos ajuda, nos fortalecendo, ela também nos ajuda nos suprindo diante das dificuldades. Entende isso? Isso é o poder da riqueza de Deus que está também à nossa disposição. Irmãos, entenda que somos fortalecidos, somos supridos abundantemente através das riquezas de Deus, por meio de Cristo e também do teu Santo Espírito. Também é importante ressaltar, lembrar aqui aos irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se fez pobre e veio a este mundo da maneira mais servil possível. Quando aqui chegou, pagou um preço caríssimo para nos tornar ricos com Ele. Ele pagou na encarnação, na morte, Ele pagou por nossos pecados neste mundo decaído que nós vivemos. Sofreu a rejeição, sofreu o escárnio, a perseguição, a traição, o sofrimento, todo ele, que ele teve enquanto esteve nesse mundo. Tudo isso culminou na agonia da cruz do Calvário, iniciando lá no Getsêmani, essa agonia, como Lucas nos registra, a ponto de soar gotas de sangue. Todos esses custos somados constituem o preço total da nossa salvação, pago por Jesus, mas enquanto estava nesta terra, pobre. Pois é, queridos, nós em Cristo, agora nós experimentamos uma nova vida. Nós agora somos também ricos, mais ricos que Jeff Bezos, mais rico que os ricos da revista Forbes. Isso você precisa ter em mente, você precisa entender isso, aceitar isso. Se você ainda não entende, se você ainda
não usufrui, se você ainda não recebeu da riqueza de Cristo, né, de Deus em Cristo, eu também quero ser rico, né? Antigamente uma camisa, né, que dizia, quer ser rico, pergunte-me como. Estou dizendo para você então, é simples. Estenda a sua mão, espiritualmente falando, aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que de graça você será também inserido, aceito como co-herdeiro com Cristo Jesus. Você vai se tornar mais um participante das gloriosas riquezas de Cristo. Mesmo que você seja um abastado, um rico materialmente, talvez você, ouvindo tudo isso, possa dizer, poxa, eu não tenho necessidade. Acredite, você tem. Você tem necessidade porque a riqueza de Deus, como nós vimos nos textos que compartilhamos aqui, ela se torna superior, insondável, incomparável diante da riqueza do mundo. Palavra dirigida para você que de repente esteja se gabando por um pouco mais de dinheiro que tenha, ela se assemelha àquela palavra que o Senhor Jesus Cristo encaminhou às igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas, mas especificamente a igreja de Laodiceia. E como eu disse no início, né, Laodiceia ficava bem próximo de Éfeso, 60 quilômetros daquela cidade. Olha só o que Jesus mandou dizer àquela igreja, o que João encaminhou àquela igreja. Diz Apocalipse 3,17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Há quem se imagine, se veja rico ou enriquecendo, né? Vê que a sua poupança, os seus investimentos, seus recursos estejam aumentando e subindo, mas há pobre que é rico e há rico que é pobre. Provérbios 13:17 vai nos informar isso. E você precisa de algo muito maior, muito melhor. A riqueza de Deus, ela nos surpreende. Nós necessitamos, né? Diferente de ter essa opção de ficar rico ou não, né? Ou de correr atrás de riqueza. A riqueza de Deus nós necessitamos. E é por isso que Ele derrama sobre nós, porque nós necessitamos dela. Viver neste mundo, do jeito como temos ele hoje, sem as riquezas de Deus, realmente passar por tamanhas dificuldades. É impossível viver fora de Cristo. E está aí a grande riqueza de Deus. Não só a sua graça, não só a sua misericórdia, não somente sua bondade, não somente a cura, a libertação, mas ter o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ter o Espírito Santo em nós, vivendo a nossa vida. Nós somos privilegiados. Que Deus nos abençoe, que você faça bom uso das riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com o Pai mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, porque eu sei que sou um miserável, pecador. Mas exatamente foi nessas condições que o Senhor estendeu a mão e me resgatou do lamaçal do pecado. Quando eu ainda era ninguém, um coitado, necessitado, o Senhor foi lá, Pai, e me ergueu, me deu uma nova vida. E não só isso, o Senhor me permitiu fazer parte da tua família. Me colocou como co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque eu tomo isso como maior valor exatamente pelo modo como aconteceu. Com toda essa riqueza, o Senhor se desfez momentaneamente dela para me salvar. O Senhor deixou a glória eterna para viver a minha vida
para tomar sobre si os meus pecados, para me fazer rico contigo. Ó Deus, glorificado seja o teu nome. Nos rendemos a ti, Pai, que somos altamente privilegiados. Talvez, Pai, muitos de nós, e na verdade a maioria de nós, temos poucos recursos materiais, mas incomparavelmente, Pai, ricos, altamente ricos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Possamos nos contentar com o que o Senhor nos tem dado, nos satisfazer, ainda que a vida nos pregue peças, ainda que tenhamos grandes dificuldades, mas com a consciência de que somos verdadeiramente ricos em Cristo Jesus. Te louvo, te agradeço, peço perdão pelos meus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que acompanha também, se você ainda não tem participação na herança de Deus, se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não usufrui das ricas bênçãos de Deus, e olha que tem algumas bênçãos que Deus concede, mesmo se você não crê, algumas bênçãos que Deus nos dá, mesmo que você não crê no Filho de Deus, mas há muito mais quando você crê. Se você não as tem, eu não tenho como identificar você como nós fazemos no culto presencial, mas gostaria que você tomasse essa decisão ao lado de Cristo. Se você quiser se manifestar, pode fazer através do chat. Você pode entrar em contato conosco ou solicitar que entremos em contato contigo, né? Mas não deixe isso oculto, não deixe isso sem ser colocado diante de Deus. Eu quero poder orar com você e também por você, né? Participe conosco. Como disse, a herança de Deus não se esgota, né? Não seremos mais pobres por termos que dividir a herança de Cristo com mais pessoas. Pelo contrário, a riqueza do Senhor Jesus Cristo só aumenta e a tua vida também é valiosa diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Meus irmãos, eu quero continuar, passar para a próxima etapa aqui da nossa transmissão, do nosso culto ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, o nosso rico Deus, né? Vamos louvar a Ele com um hino ministrado aqui pelos irmãos do louvor. Assim, vamos ver se eu consigo, tá? Vou fazer uma primeira tentativa. Se eu não conseguir, volto aqui e trago o áudio para os irmãos. Combinado assim? Vamos lá. Com o hino do cantor cristão 112, Já Refúgio a Glória Eterna. Que nós possamos realmente estar louvando a Deus, que nós possamos glorificar o nome de Deus, dar aleluia, porque sabemos que Ele venceu a morte e nos concedeu vida eterna. Vamos louvar.
paz e santidade, toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos eles e terrenos o juiz hão de encarar. E os inimigos triunfantes em louvor hão de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Vencido em Aleluia! Deu certo. Glória e aleluia. Né? Pelo nosso Deus que já preparou e em breve volta, como diz o hino. E aleluia a Deus, porque nós conseguimos dar continuidade aqui e rolou, deu certo. Os irmãos puderam também engrandecer daí o nosso Deus, né? Todo louvor a Ele. Irmãos, nós temos um aviso, vou repetir o aviso que nós passamos aqui pela manhã, que é a campanha do batistério. E eu quero atualizar também aos irmãos sobre as entradas. O irmão Rogério passou, o tesoureiro, passou aqui também a atualização. Nós vamos a este aviso também. Nosso espaço, nosso templo, para fazer um convite a vocês. Esse fundo que vocês veem, esse espaço atrás, é o espaço que hoje é uma parede que será derrubada, uma parte dela, para que nós possamos construir o batistério. Estamos fazendo uma campanha, mobilizando os irmãos para que possamos juntos arrecadar os recursos para essa campanha. Como será isso? Será através das ofertas dos irmãos. Nós podemos, se for preciso, até mesmo reunir os recursos que temos nos caixas da igreja, mas acreditamos de verdade que não haverá necessidade, acreditamos que é possível através das ofertas dos irmãos. Então, eu convido você a participar conosco desta campanha. Como será feito? Estamos prevendo de 3 a 4 meses para essa obra. E aí você pode fazer a sua oferta através das nossas contas bancárias. Agora, se você fizer esse depósito, vai ser muito importante que você faça a identificação, deixe claro para a gente que é para oferta para o batistério, porque nela recebemos também outras ofertas para outros destinos. Então, se você fizer na nossa conta, nos comunique. Se você tiver dificuldade, e sabemos que esse período de quarentena nem todos conseguem ou têm habilidade para essas transações de casa, fale conosco. Nós queremos auxiliar, estamos também providenciando pessoas, uma equipe, para nos ajudar nisso também, para que possa dar o suporte, para que você também participe dessa campanha. Falamos e temos colocado como slogan nas nossas transmissões a seguinte frase: faça parte dessa história. E agora, na prática, você tem a oportunidade de também fazer parte de mais uma etapa da nossa história. Ore, contribui, colabore conosco na construção
deste batistério também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Paz. Vou trazer agora para vocês planilha atualizada, referente às entradas deste mês. Então, campanha para o batistério, o nosso alvo de R$16.000. Então, temos atualização de R$2.020 e chegamos aí a 12,63% do nosso alvo, né? Então, continuamos em campanha e convidamos você também, como já foi dito no vídeo, fazer parte dessa nossa história. Você tem aí a oportunidade de participar conosco, tá certo? Meus irmãos, um outro aviso que eu tenho para trazer é sobre o auxílio, a arrecadação de alguns itens para a casa de repouso. Leite, bolacha, feijão e açúcar. Vou repetir. Leite, bolacha, feijão e açúcar. São esses os itens que está sendo arrecadado para levarmos à casa de repouso. Se você tiver condições, fale conosco para que essa semana a gente possa coletar esses itens e encaminharmos na casa de repouso. É possível que quarta ou quinta-feira, mais tardar aí, nós estejamos encaminhando lá. Então, no início da semana vai servir para que a gente possa passar, se preciso, na casa dos irmãos para poder arrecadar esses valores, tá certo? Esses valores não, esses itens, tá bom? Então são alguns itens: leite, bolacha, feijão e açúcar. Já de manhã, como falamos, para agora à noite, já fomos informados que já tem alguns itens chegando e você separe aí também, nos comunique para que a gente possa contribuir também com essa parceria, tá certo? Os avisos que eu tinha são esses. Nós chegamos ao final da nossa transmissão. Estou vendo até aqui, pelo nosso atraso de um pouquinho mais de meia hora, enquadramos dentro do esperado, né? Ficamos um pouquinho mais por conta daquela dificuldade da operadora, como disse no início. Quem não acompanhou no início, quem chegou depois, né? Eu tenho na minha casa a operadora NET, deu problema oscilando desde ontem, exatamente no início da transmissão, isso se apresentou novamente, aí eu não consegui iniciar, só tive um tempinho ali para fazer uma informação aos irmãos. Eu estou hoje na casa do irmão Kiel e Débora, que me acolheu aqui, já estou pensando em trazer as malas do Gabriel e a Letícia, ficar por aqui. Estou sendo abençoado com essa internet boa deles aqui, né? Quem precisar de internet pode vir para cá, tá bom? Vem para cá que a internet é boa e eu comprovei e garanto. Brincadeira à parte, meus irmãos, é isso. Por isso que nós tivemos esse atraso aí e estamos terminando um pouquinho mais tarde, né? Mas Deus nos supriu. As gloriosas riquezas de Deus também concedeu a bênção através da vida dos nossos irmãos, né? E dando sabedoria para que a gente pudesse concluir a transmissão e o culto ao nosso Deus hoje. Fiquem em paz, uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Ore comigo, né? Faz tempo que a gente não faz junto, e agora eu vou fazer repetindo. Eu fiz de manhã, vou dar um tempo para que você repita aí, que é uma forma de você também clamar a Deus, pedir a Ele as bênçãos sobre a sua vida. Vamos falar juntos? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que está em nós, permaneça para sempre. Amém. Paz a todos, ótima semana, que Deus a todos conceda suas bênçãos. Tchau, até a próxima.